tudo bom? E aí? Como é que vocês estão? Nossa era espírita. E vamos lá continuar o estudo do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. E hoje vamos falar sobre a missão dos inteligentes, que é o capítulo 30 do livro. E já estamos na reta final. Faltam só, acho que uns 4 lives. 1, 2, 3, 4, 5. Esse mês nós finalizamos o livro. Esse mês. E mês que vem já vamos iniciar um novo livro, né? Que é aquele livro Olá, quem chegou, boa noite, bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome, porque a internet aqui... Diana, né? Dioana, bem-vinda, boa noite, obrigada pela companhia. Deixa eu ver quem chegou. Bem-vinda. Eita, que a internet hoje aqui tá uma maravilha. Aldenice, Adriana, bem-vindas. Obrigada pela companhia de vocês. E vamos continuar o capítulo 30, né, do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour, que se chama Missão dos Inteligentes. Mas antes vamos fazer a nossa prece para pedir auxílio à espiritualidade, né, para nos ajudar na noite de hoje, tá? Então vamos aí agradecer mais por esse momento e pedir auxílio, intuições, nossos amigos espirituais que estejam conosco esta noite, de leitura e aprendizado, que os nossos guias estejam conosco também para nos intuir, para nos esclarecer, que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, e nossos queridos amigos espirituais, familiares, simpatizantes, nossos guias, permaneçam hoje e sempre conosco. Que a gente sempre esteja sintonizado com a mente e o coração. Que assim seja. Então vamos começar. Tainá, né? Tainá, bem-vinda. Olá. Bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver quem está conosco. Sueli, Adriana, Tainá e Aldenice. Então vamos iniciar. E deixa eu ver quem chegou aqui. Rosana. Bem-vinda também. Quem não me conhece, que eu sei que chegou gente nova aqui, eu me chamo Bárbara, mas todo mundo me chama de Babi. E meu esposo tá do meu lado, só que ele entrou na live, né? Tá bem... Ele tem mil e últimas... Mil e... Vamos deletar esse... né? Deixa quieto. Olá, né? Tudo bom? Boa noite. Leila. Pronto, bem-vindos. Essas borboletas aqui, deixa elas voando aqui, que são as borboletas espirituais, né? Estão aqui no meu redor para me ajudar na leitura de hoje. Então vamos lá. É assim mesmo. Está falando das minhas olheiras, né? Faz parte da vida, gente. Vida de cristão e vida de provas e expiações, é assim mesmo, a gente sabe, né? Obrigada, bom dia. Bom dia não, boa noite. Jesus. Tá demais hoje. Então vamos começar o capítulo 30, chamado Missão dos Inteligentes, certo? E esse mês eu acho que eu tô terminando esse livro. E mês que vem nós vamos começar. Eu acho que final desse mês ou início de outubro. E Andra, bem-vinda, boa noite, querida. Obrigada pela companhia. Patrícia também, obrigada. Boa noite. Vamos começar o livro Irmão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É um livrozinho pequeno, mas traz boas mensagens. É um livro, serão lives mais curtas, na verdade, acho que de máximo meia hora ou 20 minutos. Mas trazem lições belíssimas o livro, e muito profundas. É estilo... o Emmanuel, a gente sabe que ele fala muito da parte do Evangelho, né? Evangelho de Jesus. É muito bíblico. Tem Joana, que é a parte mais psicológica, e assim vai. Mas é muito bom o livro. E boa noite, sim. Nos stories, na verdade tem duas... Tá, é a internet. Voltei.
Existem dois aplicativos disponíveis. Tem no Anchor, né? É ANCHOR. Depois eu compartilho. E tem o Spotify. Quando eu publico no Anchor, eu faço pelo Anchor, ele automaticamente publica no Spotify também. Então tá só nessas duas plataformas, então vocês podem acessar. Tá no Stories o link para o Spotify e para o Anchor. Aí vocês apertam no link e vão direcionar vocês. Para quem já tem aplicativo, vai até no aplicativo direto. Para quem não tem, vai abrir uma página para ou você quiser baixar o aplicativo ou você quiser escutar o áudio, né, o episódio na internet mesmo, não tem problema. Viu? Então tá no Stories os links. Vocês vão lá no Stories e olham lá e apertam no link para escutar. E lá vai ser direcionado logo para o meu perfil, né, dos outros episódios. Então vão ter todos os episódios lá, tudo junto. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Que hoje eu coloquei o quinto, né? Beleza, gente? Então vamos começar. Quem entrou? Expedita, bem-vinda. Isso. Beleza, vamos começar. Ela inicia aqui na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, que fala o seguinte: Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Ferdinando, Espírito Protetor. Aí esse trechinho é do Evangelho, tá? Então aqui fala do que nos está disponível, né? Nos está à nossa frente, a nosso dispor. A casa onde a gente mora, o trabalho onde a gente está no momento, ou se no momento a gente está sem trabalho, né? Porque o momento permite isso. Há um porquê por trás, né? Sempre há um aprendizado. Muitas vezes a pessoa sem trabalho é para desenvolver sua confiança em Deus, ou para desenvolver sua paciência, né? Ou para desenvolver seu modo aí de agir, de buscar algo a mais, ou de se aperfeiçoar em alguma coisa. A pessoa onde você está trabalhando é um ambiente difícil, né? A gente também tem que ter um pouco de bom senso também, além do limite, porque tem ambientes ali que realmente não nos fazem bem. Mas existem ambientes ali em que acontecem coisas normais, né? Porque o ser humano é falho. Então, são oportunidades de engrandecimento e crescimento, né? Então, onde você está hoje no seu trabalho, onde você trabalha, onde você mora, com a família que você está, são necessárias para a nossa evolução, né? E muitas vezes não agradecemos, não entendemos, não é, o porquê de tudo isso, o porquê que minha mãe ou minha irmã, meu pai fez isso e aquilo, ou porque eu tenho uma certa repulsa, não tenho tanta intimidade com fulano, com cicrano, é porque existe algo ali que precisa ser resolvido, ou dessa encarnação ou de outras encarnações, né? Então aqui fala muito do que a gente tem hoje, dos talentos, das virtudes que a gente precisa multiplicar e o que a gente pode, a forma que a gente vai agir com o que a gente tem hoje, né? Com o que a gente é também. Então ela inicia assim. Eu vou só ler alguns trechos porque essa lição aqui, esse capítulo é um pouco comprido, tá? Luiz, boa noite, tudo bem com você? Bem-vindo. Vou começar agora. Não somos a inteligência que amealhamos. Apesar disso, muitos a tratam como se fosse o traço mais valoroso da personalidade, em razão dos sentimentos que o saber humano dinamiza no coração. Ainda hoje, a expressiva maioria das criaturas guarda agradável sensação de superioridade quando detentora de largas fatias de cultura e desenvoltura cognitiva. Possuí-la não é o problema, mas sim como nós enxergamos a parte do saber que acumulamos, porque o orgulho costuma encharcá-la de personalismo e vaidade, criando uma paixão pela autoimagem de erudição no campo mental.
Os homens de saber de todas as épocas, com poucas exceções, foram criaturas que sucumbiram sob o peso da vaidade. A capacidade para manejar a inteligência nem sempre era acompanhada pela habilidade em lidar com os sentimentos que decorriam do destaque e da lisonja com que eram tratados. As pessoas inteligentes e cultas, não raro, tornam-se muito exigentes e excedem na avaliação acerca de sua importância perante o mundo. Isso colabora para diminuir a proximidade espontânea em função de criarem conceitos que desnivelam seus relacionamentos, com o propósito de manterem as imagens que cultuam de si próprias. Tais exigências são sustentadas pelo sentimento de onipotência, originado dos estímulos sociais, que conceituam cultura como um quesito de realização pessoal dos mais importantes na Terra. O que ocorre em nosso mundo interior a partir da relação que travamos com a instrução que conquistamos é fator fundamental para a nossa felicidade. No mundo que privilegia a inteligência como sinônimo de acúmulo de informações e abre os braços para os eruditos, marginalizando os incultos, é óbvio que essa faceta social promove na intimidade do homem um conjunto de fenômenos emocionais que influenciam decisivamente seu processo de crescimento espiritual. Quantos pais, por exemplo, educam seus filhos com a noção de sucesso e felicidade, realização existencial e vitória, conciliando-os com dinheiro e intelectualidade. Portanto, que contingência cerca a alma no mundo do afeto, a partir desse quadro? Precisamos de melhores aferições nesse tema, porque se, para o homem comum, isso não passa de uma questão de oportunidade e competição social, para nós, que fomos agraciados com o saber espírita, torna-se uma questão de desafio e aproveitamento reencarnatório. Então, essa primeira parte aqui fala do que nós recebemos, né? Na nossa encarnação, a nossa família, como ela é, as pessoas que estão à nossa volta, o que precisamos fazer para tentar conciliar alguma coisa com alguém, ou então a situação onde a gente trabalha, né, a situação financeira onde a gente vive, as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que convivem com a gente no trabalho. E fala muito aqui de como a gente faz isso, né? Como a gente usa esses recursos a nosso dispor. A gente usa com mesquinhez, com egoísmo, com vaidade. Aqui fala muito da beleza externa, né? Um padrão de beleza que a gente sabe que a sociedade coloca, principalmente a gente vê muito no feed do Instagram, né? Aquela felicidade falsa, né? E a gente não vê pessoas falando, né, colocando rostos tristes. A gente vê a maioria aí, principalmente adolescentes, com uma falsa felicidade, né? Então a gente não tem ideia do que essa pessoa também está passando, né? Ela acha ali naquele mundo, né, naquela ignorância ainda, que aquilo ali é um padrão de beleza, que aquele ali é um mundo em que ela pode ser feliz, né? Mas não é bem assim. Então ele fala aqui muito dessa prioridade, dessa obsessão em querer só cultuar o corpo, só cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo é importante, mas na questão estética, né? A parte espiritual, saúde psicológica, saúde do corpo e da alma, do espírito é importante também. Então tudo é um complemento. Temos que ter todos em conjunto, né? E tem pessoas que acham que cuidar do corpo é questão de saúde, é uma perca de tempo, e acham que a parte psicológica, a parte espiritual não são tão importantes, né? Porque a gente tá aqui, a vida é uma só, então muitas pessoas pensam assim ainda. E usam muitas vezes outras pessoas, como nós também muitas vezes, quando adquirimos algum conhecimento,
às vezes nos achamos melhores que outras pessoas por conta, né, dessas virtudes, né, que não é uma virtude, é como se fosse uma sombra camuflada, né? Você acha que aquilo ali realmente é uma virtude, né? É um caminho certo a se seguir. Você sendo egoísta com o outro, você sendo prepotente e vaidoso, né? Mal sabemos que isso são armadilhas, né? Armadilhas das sombras, armadilhas da alma, que fazem com que a gente acredite que aquilo ali é o caminho, né? São falsas ilusões, bem temporárias, que um dia ela desperta ali, você vai encontrar algo que não vai encontrar, você acha que vai encontrar algo que não vai, e você acaba se desiludindo, né? Fica iludida ali, mas acha que não tá. E chega um momento que você enxerga que aquele caminho ali tá te fazendo sofrer, te fez sofrer, né? Te fez entrar num buraco, te fez estar num estado emocional muito sério, não é? E para sair dali é bem mais complicado esse estado, né? Então ele fala muito da forma como a gente utiliza nossas virtudes, como a gente multiplica, né, nossos conhecimentos, nossos talentos que o Evangelho fala. Então tudo depende da forma como a gente faz, né? A forma que é, por exemplo, um trabalho, uma função, qualquer função em que seja, por exemplo, auxiliar administrativo ou recepcionista, ou então um médico ou um professor, ou uma pessoa que trabalha no auxílio, né? Auxílios gerais, né? De uma empresa, que é a questão da limpeza. Qualquer profissão. Temos que utilizá-la da melhor forma, né? Por exemplo, um diretor de uma empresa tem que tratar uma pessoa que limpa a sala dele, né? Da mesma forma que um colega de trabalho dele, do mesmo nível ali hierárquico da empresa. Então, tem que tratar da mesma forma, com respeito. Então, esse é um dos pontos em que temos que fazer, né? Utilizar bem aonde estamos. Dentro de casa também, tentar ser o mais pacífico possível, principalmente em ambientes não muito tranquilos, são um pouco mais perturbadores, mas precisamos ser um pouco mais pacíficos, deixar de falar em alguns momentos ou falar em outros. Num ambiente tem uma pessoa só que é difícil ali. Não que a gente não seja, né? A gente também tem nossas sombras, nossos problemas. Às vezes somos problemáticos, muitas vezes. Mas tem famílias que existe aquela pessoa ali difícil. Então, a família inteira está aprendendo com ela, né? Então, temos ali um sinal de que algo está ruim, que a gente acha que o mundo vai acabar, que nunca vai passar, mas que é uma oportunidade de crescimento, né? Então, é uma forma ali de você enxergar aonde você está, né? É como você faz as coisas naquele ambiente. Quando você vê uma carteira perdida na rua, quando você encontra ali essa carteira e vê que é de outra pessoa, você fica com ela ou você vai devolver, né? Quando você entra no ônibus, você deseja um bom dia para o motorista. A gente não sabe como é que foi o dia dele, como é que está sendo. Então, um bom dia, muitas vezes, né, é algo tão grandioso no dia daquela pessoa que ela vai mudar de humor, que ela vai melhorar, vai dar um sorriso. Então a gente não sabe. Então vamos dar as boas-vindas para as pessoas que chegaram aqui. Bem-vindos e boa noite. Obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem está conosco. Linda Mi, bem-vinda. Iandra, Marinho, Rosana, Aldenice, Patrícia, Adriana, Leila, Alberto e Tainá. Obrigado aí pela companhia de vocês. Então estamos lendo ao capítulo 30 já. E acho que daqui para o final do mês estamos terminando. Acho que na primeira semana de outubro, na última semana de setembro, vamos terminar esse livro, viu? Vamos para o meio do livro. Meio não, acho que quase no final, né? Para finalizar. Tem uma parte aqui muito grande, senão vai ficar se estender muito a live. Aí eu peguei os pontos mais importantes, então eu vou continuar. Se vocês quiserem falar o que entendem sobre isso, o que a gente deve fazer, né? Vou fazer uma pergunta aí a vocês. Quais são as virtudes que a gente deve utilizar nesses momentos, nesses lugares que fomos colocados, no lar onde estamos, no trabalho onde estamos? Quais ações beneficentes para as pessoas e para a gente devemos fazer? Digam aí, quem puder interagir também, falem. O que você faria na situação bem complicada ali, onde você está? Você tá
se vigiando e agindo da melhor forma, fazendo o melhor do seu trabalho, independentemente de qual seja. Dentro de casa você está sendo igual ao que você prega no evangelho, na igreja, no centro espírita. Então a gente tem que se vigiar e orar muito, né? Então vamos continuar aqui. Somente crendo que há algo superior regendo os mecanismos do universo, é compreendendo nossa realidade nesse contexto sistêmico das leis naturais, é que teremos recursos para agir com consciência acerca do nosso papel na harmonia cósmica. Estante da Adri. Bem-vinda, obrigada pela companhia. Boa noite. O que importa é aprender a usar a inteligência para despertar nas almas o desejo de serem solidárias na vida e consolidarem a ideia de Deus no coração, algo extremamente escasso na atualidade, considerando que mestrados e teses quase sempre são defendidos com o único propósito de melhorar proventos financeiros. Cultura é indício de compromisso, inteligência é traço mental solicitando o complemento do amor para conduzir o homem aos rumos do bem. O dever natural de quem sabe mais é ajudar quem sabe menos a entender o que vale a pena saber para ser feliz. É tornar-se responsável pelo meio onde labora, auxiliando o entendimento e cooperando com o progresso. Jair, bem-vindo, boa noite. Pouco importa para um espírita culto a mais avançada técnica da atualidade. Se ele não souber incutir dentro de si e dos outros a alma da vida, o amor. Despertar nos seres humanos o gosto de servir, o respeito à natureza e o sentimento da existência de Deus é a grande missão do homem espírita inteligente na Terra. Se ao contrário preferir manter-se nas gélidas posturas do homem científico, que separa academicismo e espiritualidade, estará repetindo velhos erros e sendo iludido pela crueldade sutil da soberba e da necessidade de prestígio. A consequência mais grave desse quadro é o sentimento de autossuficiência, em que estacionará, supondo encontrar nos valorosos avanços da ciência humana o essencial para cumprir sua missão, ou mesmo cultivar a velha ilusão de que conhecimento é sinônimo de elevação espiritual. Só que fala muito de como a gente utiliza a nossa inteligência, do que a gente aprende aqui, né? A gente sabe que todos nós tivemos e temos um planejamento reencarnatório. E chegam oportunidades na nossa porta, né? Oportunidades, mas a gente vê como problemas, né? Dores que a gente enfrenta, alegrias que a gente passa, são oportunidades de aprendizado, mesmo sendo momentos felizes, porque nós, muitas vezes não sabemos aproveitar esses momentos felizes que chegam. E também, também as oportunidades que a gente acha que é algo negativo, mas são oportunidades. Também não aproveitamos, né? Tanto um como o outro. E aqui fala muito da gente se colocar no patamar, né, que seja igualitário, né? Claro que cada espírito aqui que está com a gente aqui na live, eu, meu esposo, ou então minha sogra ou minha mãe, somos pessoas de evoluções, né, parecidas, mas somos imperfeitos, né? Um tem um entendimento um pouco maior, outro menor, de questão de maturidade, mas isso não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, eu sou pior que ninguém, né? Depende muito da sua maturidade, como você enxerga as coisas, como você entende, né? Você saber lidar com a situação e fulano não saber, isso não quer dizer que você é melhor, quer dizer que ele ainda não despertou. Mas tem coisas que ele entendeu e que você ainda não entendeu, então você também precisa aprender. Não é só você e não é só ele. Um complementa o outro, um aprende com o outro e um ensina o outro também. Então aqui fala, quando a gente consegue tocar no coração de alguém para que esse alguém desperte, não que a gente vai mudar ninguém, mas a luz que a gente coloca, as sementinhas que a gente coloca nas pessoas, com o tempo ela vai despertando, ela mesma vai tomar iniciativa, é como se a gente estivesse colocando uma sementinha, mas não é a gente que muda ninguém e nem ninguém que muda a gente.
É como se fosse sementinha. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Vai ter um momento ali que ela vai lembrar do que você falou, lembrar do que outras pessoas também, que com certeza ela é rodeada de pessoas ali para ajudar ela, e você é uma delas. Então, um momento ela vai ter o despertar dela, mas ela vai ser como se fosse uma base, uma ajuda ali a mais que você também contribuiu. Então, vai ter um momento que ela vai entender e despertar porque ela tá ali, porque ela tá passando por aquela dor, e vai amadurecer. Mas você contribuiu, você fez com que ela entendesse que precisava daquele momento, que precisava crescer. Então isso é muito bom, né? É fazendo com que ela entenda que Deus é maior que tudo isso, que ela pode passar a superar as coisas. Isso é muito bom, né? Despertar algo bom nas pessoas. Outro ponto aqui, que a gente é aprendiz, né? A gente aprende com as pessoas aprendem conosco. Nós ensinamos algumas coisas e os outros também nos ensinam, né? São ensinados no caso. Despertar nos seres humanos o gosto de servir. Então essa é aquela questão que eu comentei, né? Andréa, bem-vinda, boa noite. Obrigado pela companhia. E a gente despertar isso nas pessoas é muito bom, porque é o momento delas ali, delas entenderem que caridade, né? Fora da caridade não há salvação, que o Espiritismo fala muito disso. Então, se a gente chegar nesse patamar em querer ajudar as pessoas sem querer nada em troca, só pelo fato dela estar bem, dela estar confortável, né? Dela estar não que ela não deixe de passar por problemas, porque ela também tem seus desafios a passar, mas que você ore por aquela pessoa, que ela passe, tenha forças para passar por aquilo, né? Que você ore por ela, que você acompanhe ela em todos os momentos ali, mas que ela sabe que ela tem que responsabilizar pelo que ela fez, pelo que ela busca, mas você está carregando o balde com ela, né? A espiritualidade, ela nos ajuda muito, mas ela não faz nada por nós. Ela só nos ajuda, só nos instrui, nos protege, nos auxilia. Mas tem coisas que só a gente pode fazer, não é? Então, outro ponto aqui é você se achar autossuficiente só porque você tem carro, tem dinheiro, tem um mestrado, tem um doutorado, a gente colocar esses status, esses diplomas acima, né, de tudo que é espiritual, porque a gente sabe o que é espiritual, o que é algo divino, é eterno, né? E algo que a gente aprende aqui, que a gente tem aqui, é temporário. Não que não seja importante. A gente aprende muito aqui, mas a gente vai levar o quê? Vai levar caderno? Vai levar carro? Vai levar casa? Não vai levar. A gente vai levar o que a gente aprendeu com aquilo ali que a gente tem. E as leis divinas a gente sabe que são imutáveis. O que muda é as leis dos homens, né? Que a todo momento ali está sendo mudado, acontece uma coisa ali, muda, coloca, tira, né? Modifica, diminui, aumenta. Mas as leis divinas não. Então, as leis divinas estão na nossa consciência. Falta a gente despertar, a gente entender por quê. Porque a gente está aqui, porque a gente precisa fazer isso. Chega um momento da gente amadurecer e entender as coisas. E quem chegou aí foi o nosso querido Vitor. Boa noite, obrigado pela companhia. Tudo bem com você? E já vamos partir para o final, para finalizar, porque o capítulo foi bem grandão. E eu dividi em 3 partes aqui. Para a gente terminar aqui e finalizar. E se vocês quiserem falar, vocês estão muito tímidos hoje. Se vocês quiserem comentar, podem falar alguma coisa para contribuir. Não é só eu que vou falar aqui, não. Então, enfim, vamos continuar aqui. Espiritismo sempre de mãos dadas com a ciência. Com a ciência? Sim, outro ponto. Às vezes, na verdade, teve uma época, né? Acho que até hoje. Hoje é que tá um pouco melhor. Mas a gente sabe que o Espiritismo tem filosofia, religião e ciência, né? Então, tem pessoas que separam isso ainda. Acham que isso são patamares totalmente individuais, mas um complementa o outro, a gente sabe disso, não é? A ciência, ela contribui bastante, porque o homem, ele tem, Deus dá inteligência ao homem para ele estudar, para ele pesquisar, para ele encontrar coisas
é preciso para a evolução do planeta, evolução de alguns países, de alguns lugares, não é? A religião é algo que nos protege, que nos acolhe, né? E filosofia é aquela questão de você se questionar. Fala muito da fé raciocinada, né? De você questionar as coisas, perguntar o que é isso, por que daquilo, né? Para sair da ignorância. Então, os três juntos são complementos, que é outro ponto aqui que falou aqui. Porque tem pessoas que acham e entendem, né? Que são completamente diferentes umas das outras. Beleza, certo. Espiritismo sempre de mãos dadas com a ciência e a sociedade. Essa é a plataforma sobre a qual devemos nos conduzir nos assuntos da inteligência sem que um se sobreponha ao outro. Esse é o desafio. Fica claro que, para conseguir esse objetivo, somos convidados a severo regime de autoanálise sobre quais são as motivações e tendências que movimentamos perante a cultura que adquirimos em alguma matéria específica do saber mundano, ou mesmo das experiências da lavoura doutrinária. Renovemo-nos o conceito de cultura à luz dos princípios espíritas e da educação. Igualmente, reciclemos a noção de inteligência à luz da ciência humana, absorvendo as novas noções da multiplicidade desenvolvida por é um nome aqui, gente, de um carinha. Howard Gardner, que eu não sei pronunciar. Ele foi PhD, né? É PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, criador da teoria das inteligências múltiplas. Então esse carinha aí é Howard Gardner, tá? Howard Gardner. Certo? Um momentinho aqui, gente. Um momentinho. Vamos continuar aqui. Cultura é convite a realizar mais e melhor. Inteligência é um conjunto de habilidades que nem sempre significa muita cultura. Procuremos saber com clareza também se não estamos sofrendo de poluição intelectual. Ou seja, se temos sabido ser seletivos relativamente ao conhecimento, porque há muito lixo nas ideias terrenas, que em princípio parecem ser temas extremamente importantes e essenciais, mas que não oferecem nenhuma utilidade para a conquista da paz, da saúde e do crescimento dos povos. Muita informação pode não passar de escora para interesses pessoais, quando o importante é saber converter a informação em agente de transformação pessoal e coletiva onde nos situamos. Em muitos casos, a sede de conhecimento pode camuflar complexos fenômenos da vida afetiva, nos capítulos da carência e da frustração. Ser bem informado igual dar simplicidade à virtude das almas solidárias. Eis o convite para todos nós. Ter respostas se tornar o saber uma alavanca propulsora nos rumos da felicidade e da libertação entre os homens. Então, para finalizar aqui, nesse trechinho final aqui, fala sobre o tripé, né? O espiritismo, que foi religião, filosofia e ciência, que a gente comentou aqui, um complementa o outro. Fala muito aqui também da simplicidade, né? Do que fazemos com o conhecimento. Muitas vezes temos sede de conhecimento sobre tudo, queremos abraçar o mundo, mas sabemos que devemos ir devagar, ir estudando uma coisa devagar. Não é questão da quantidade de livro que a gente estuda, mas o que a gente aprende com aquele livro tem que ser lentamente, né? Quando a gente faz uma live aqui, eu pego pontos importantes, a gente vai lendo devagar e vai comentando. Então, tem que ser experimentado, tem que ter um aprendizado por trás, né? Não pode ser uma coisa rápida,
né? Ir correndo e correndo, porque correndo a gente não vai conseguir aprender nada. Então temos que estudar devagarzinho, né? Tem até um estudo do Livro dos Espíritos aí de Flavinha, que eu sei, né? Porque ela é uma ótima blogueirinha agora, né? E faz um tempinho já que ela está fazendo os lives, está bem melhor. E ela faz bem lentamente os estudos, sem pressa, lendo ponto por ponto e esclarecendo ponto por ponto. Então, da amiga espírita, tá? Então siga inclusive ela também. E fala muito também da forma como a gente busca esses conhecimentos, né? É importante o conhecimento, é importante sair da ignorância, né? Você saber, por exemplo, se esclarecer em relação a outras religiões, você saber o que o outro faz, o que o outro acredita, né? Quais são os rituais, se tiver ritual ou não, você saber, procurar saber, para não ficar na ignorância e não procurar julgar ou ficar apedrejando outra pessoa, dizendo que a sua é melhor, que fulano é isso, fulano é aquilo, né? Que você mesmo às vezes nem age, certo? Então, a gente tem que procurar saber, se esclarecer, né? Você é espírita, você procura ir ou numa missa católica, ou então procura saber como é que é lá, né? Procura saber como é que é a Igreja Batista, a Assembleia de Deus. Então, cada ponto, né? O mesmo Deus, é o mesmo Evangelho de Jesus, mas são formas de entender diferentes. Então, é preciso buscar conhecimento, né? Cadê? Deixa eu ver quem entrou, porque o nome aqui tá diferente. Acho que é Cici, né? Cici e Alberto, bem-vindos. E fala aqui também como a gente busca. A gente tá na internet ali buscando conhecimento, buscando informações. Tem a questão do fake news, a gente não procura saber se é verdade, compartilha. A gente também acha que tá no feed ali, a gente roda no feed, no Instagram ou em qualquer outra rede. A gente vê muitas notícias negativas, né? A gente enche nossa mente de lixo mental. A gente guarda muitas coisas desnecessárias também. Falou um pouco disso, não falou especificamente, mas eu quis levantar esse ponto aqui, tá? Porque a gente sabe que nós mesmos, né, não filtramos o que vemos. Às vezes amanhecemos o dia, não oramos, não agradecemos e vamos ver logo uma notícia ruim, né? Uma coisa bem perturbadora ali, triste, angustiante, e você não fica bem o dia inteiro. Então temos que procurar também filtrar e selecionar muito bem o que assistimos, o que escutamos, o que lemos, porque a gente sabe que existem testemunhas nos observando, espiritualmente falando, né? Tanto negativo como positivo. Então, para que a gente tenha a maior parte do tempo do nosso dia com companhias mais tranquilas, serenas, positivas, procuremos também agir da mesma forma. Pensamentos bons, leituras boas, boas músicas, não é? Na questão de vibração. E sempre vigilante, porque a gente não vai conseguir ficar o dia inteiro tranquilo e relax. Sempre vai ter altos e baixos, porque é normal. Porque a gente ainda está aprendendo. Porque a gente ainda não sabe identificar muitas vezes quando a gente está com raiva, quando a gente tá com raiva, quando a gente viu, já falou alguma coisa, já falou para fulano alguma coisa que nem queria, né? Se arrependeu. Então a gente não presta muita atenção nisso. Mas vai ter um momento em que a gente vai se vigiar e antes de acontecer algo, antes de se estressar, a gente já vai baixar a bola, respirar e fazer uma prece, né? Esse é o intuito. Então não é do dia pro outro, não é de hoje para amanhã, não é daqui para semana que vem. É algo diário, constante. Então a mensagem central aqui dessa lição de hoje é a gente saber usar o que tem, né? Saber multiplicar o que tem em mãos, ser vigilante, orar sempre, agradecer sempre e fazer o seu melhor, não é? Aparecer uma oportunidade na sua frente, na sua vida. O Instagram também é um imperfeito, né, gente? Então, muitas vezes ele não tá bem, né? Aí ele fica meio perturbado, aí faz parte. Então é isso, gente. A mensagem de hoje é essa, né? Procurar ser sempre simples, né? Sereno, ter boas escolhas,
Quando tiver ali um momento de tentação, de muita dificuldade, muita perturbação, pedir ajuda, agradecer também. No final da caminhada ali perturbadora da dor, agradecer também que passou por aquilo, porque sempre ficamos mais fortes quando termina um momento turbulento. E quando chega a bonança, chegar um momento de alegria, agradecer também. Porque muitas vezes não sabemos agradecer e achamos que não merecemos esses momentos de alegria e de tranquilidade, né? Coisas de outras existências, aprendendo nessa. E temos capacidade, né, de enfrentar o que chega. Né? Porque se está ali na sua frente é porque Deus sabe que você pode passar, que você tem capacidade de solucionar aquele problema e você enfrentar. Então você pode. Né? Que Jesus, né, nos mostrou através dessa passada, né, rápida, mas muito exemplificada e muito forte, né, a presença que ele quando ele passou por aqui. Todos aqueles momentos de tranquilidade, de sofrimento, né, momentos em que ele exemplificou esse evangelho, né, falou bastante. Então temos que seguir o exemplo dele, do nosso querido amigo Jesus, né? E vemos que ele enfrentou aquilo tudo, então podemos enfrentar também o que vier à nossa porta, né? O Espírita da Perene de Jesus, que fica aqui em Dois Irmãos, Recife. Quem não conhece, sigam, tá? E as lives acontecem geralmente nas sextas às 9h30, só que eu não tô conseguindo fazer muito nas sextas. E semana passada eu não consegui nem na sexta nem no sábado, e fiz ontem. E essa semana tá com a programação normal. Vai ter, provavelmente vai ser no sábado. Ou na sexta, eu vou tentar fazer na sexta. Tá? Às 9h30. E estamos estudando lá pelo perfil do Taperinha, Vinha de Luz. Certo? Que é de Emmanuel também, Chico Xavier. Então esses são os avisos, tá? Semana que vem vamos para o capítulo 31. Esse livro aqui acho que tem 34 ou 35 capítulos. E já estamos na reta final já. E o próximo livro é o livro Irmão, tá? Irmão, que é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É um livro pequeno, mensagens pequenas, né? Mas muito bom, vocês vão gostar muito. E começou hoje também no Encontro Espírita, para quem não conhece, né? É um grupo, né? Eu, Aloísio, uma galerinha aí, que deu uma paradinha aí, um pouco de lives. Mas eu comecei aí um projeto também, nós, né, fizemos em consenso, em fazer áudio e leitura semanalmente do livro Presença de Jesus. Então tá lá postado, né? O primeiro é Presença de Kardec, então é uma mensagem lá com gratidão a Kardec, pelo que ele conjunto com os espíritos trouxe, né, a doutrina espírita. Então quem puder acompanhar e ouvir o áudio lá também, tá? Então vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus pelas energias, pela sua luz nesta noite de aprendizado, agradecendo a espiritualidade, sua assistência, que traga luz, serenidade, calma, alegria, que nossos guias espirituais permaneçam hoje sempre conosco. Que Jesus abençoe todos os lares aqui presentes e todos os lares que virão, que vão ver depois a live. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que vamos dormir tranquilos e vamos amanhecer melhores do que hoje, bem mais dispostos para o novo dia que chega. Agradecendo pelo dia de hoje que se encerra. Amanhã, outro dia e outras oportunidades. Com sua proteção, com seu amor. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja. Obrigado, querido. E não sou eu, né? É só um instrumento. Então, o que chega aqui é os nossos queridos, é a galerinha do bem que fala aos meus ouvidos, nas minhas mentes. Então, chega aqui e eu falo, né? É mais lá do que cá. Então, a gente sabe como é que funciona. Mas obrigada, viu? Então, vamos encerrando aqui. Um abraço a todos, tá?
de Recife. E acho que no sábado eu estou por aqui pelo Taperinha de Jesus. Na sexta ou no sábado, tá? Quando eu for, eu publico, vou ver como é que eu faço. Provavelmente no sábado, tá? Porque na sexta-feira tá bem apertadinha, eu não tô conseguindo fazer. Tem dia que eu consigo, tem dia que não. Mas ainda tem mais uma live nessa semana aí. Tá? Beijos a todos, fiquem na paz.